Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O YouTube me recomendou um vídeo do Lucas Guerreiro que saiu lá no canal Central do Livro de Mormon, certo? Que tem o título dizendo o seguinte: A Pele Negra e o Preconceito nas Escrituras e na História da Igreja, tá? Anotei algumas coisas aqui pra gente conversar e gostei muito do conteúdo do Lucas, tá? Ficou bem didático, um vídeo com um tema bem destrinchado ali, certo? E também gostei que ele indicou o canal do Vanderlei Claudiano, do Escola Dominical Brasil. Isso é bom porque você trabalha dois algoritmos de canais diferentes, tá? Aliás, é uma dica para você que faz conteúdo para a igreja, fala de outros canais da igreja também, que isso é bom, tá? E eu vou deixar o vídeo do Lucas e o conteúdo do Vanderlei aqui na descrição e no comentário primeiro aí fixado, certo? Só que vê só, apesar de toda a informação que o Lucas compartilhou e que também existe no site oficial da igreja, muitos irmãos ficam com um pé atrás quando se fala dessa questão, né? Racismo, história da igreja e tudo mais. Vê só, uma vez a irmã me parou num corredor da capela e falou assim: irmão, eu não consigo entender essa questão da restrição do sacerdócio aos negros. Já estudei, já vi em site da igreja, né? Mas por que que só em 1978 que acabou com esse negócio, né? É como se, sintetizando aquilo que ela queria dizer, né? É como se ela quisesse dizer o seguinte: se Deus fala com os profetas, certo? Se os profetas alegam que fala com Deus, por que que não foi revelada a solução do racismo lá no passado? Por que que só agora existe uma postura melhor, né? Parece aí que a igreja se aproveitou da sociedade, porque hoje é positivo você ser contrário ao racismo, certo? Hoje é favorável. Ou seja, parece aí que o tempo passou a perna nos apóstolos e profetas, né? O que é isso? Então, essa questão ela carrega todos esses subentendimentos, certo? E eu nunca vi ninguém falar, tanto daqueles que defendem a igreja, ou daqueles que criticam, que nessa pergunta, nesse tipo de questionamento, existe uma armadilha, certo? Que se você não desarma ela, ela impede o seu raciocínio de fluir da maneira que deveria, certo? E vê só, a gente vai falar sobre isso e você vai entender. Aonde é que está essa armadilha? Que é antes de você abordar o conteúdo. Então vê, o Lucas, ele recebeu a pergunta ali e respondeu, certo? Isso é uma maneira tradicional de você abordar um assunto. Mas algumas perguntas que nos são feitas, às vezes, não se qualificam para uma busca sincera pela verdade, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, sim, preciso falar, você toque no gostei aí, certo? Depois, vai no inscrever-se, aperta lá que é importante e vai aparecer um sininho, você pressiona esse sininho e coloca em todas para você ser sempre notificado. Após isso, comenta aí, né, até dê uma respirada boa. Comente, eu gosto de saber o que você pensa sobre os temas que a gente aborda aqui no canal, certo? E compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook que sejam da sua preferência, certo? Então vamos para a armadilha, Veja só. Essa questão ela é uma complicação, é um desafio, melhor dizendo, para todo aquele que alega falar com Deus, tá? Alega receber algo de Deus. Então esse é um desafio também para o Papa da Igreja Católica, para Ellen White, certa profetisa dos Adventistas do Sétimo Dia, para muitas denominações aí, enfim. Agora, vê só, quando eu recebo essa pergunta, se Deus fala com profetas, por que ele não revelou no passado a solução do racismo? Eu devolvo com outra pergunta, certo? Que vai obliterar, vai pulverizar essa primeira pergunta, que diz assim: por que que as revelações de Deus devem conter, certo, a solução de problemas sociais? Por exemplo, o racismo, tá? Você entendeu bem? Preste atenção. Quando você faz essa segunda pergunta, você para pensar e fala, realmente, certo? Não tem. As revelações de Deus,
elas não têm como finalidade única e exclusivamente resolver problemas sociais, por mais que estes problemas sejam genuínos, por mais que esses problemas sejam uma demanda da humanidade, certo? Um anseio da humanidade. Você entende isso? Então, vê só, uma escritura que dá um ótimo entendimento a respeito disso é Amós 3,7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, certo? Ou seja, revelações de Deus servem para revelar os segredos dele para os profetas e não para a resolução de problemas sociais existentes, que sejam anseios da humanidade. Quando você faz essa percepção e desarma essa armadilha antes de responder a qualquer pergunta, antes de entrar no tema, certo? Você repara que, a princípio, houve uma inversão da coisa. Foi alguém que torceu, tá? Às vezes de maneira sem saber, ou algum crítico talvez faça isso de forma proposital. Você torceu o conceito real de revelação, aquilo que é revelação de fato, tá? Então, seria mais ou menos o seguinte, seria como se você fosse numa casa de adoção de cachorros, aí você vê lá cachorrinho bonitinho, do jeito que você gostou e tal, ele até deu umas lambidas em você, e beleza, quando você volta para casa e está esperando o pessoal da adoção lhe entregar o cachorro lá, né, eles chegam na sua casa e falam: olha, está aqui o seu cabrito, né? Mas você vai falar: eu não pedi um cabrito, eu quis adotar um cachorro, né? E deram um cabrito no lugar. Então, você vê que essa distorção da percepção real de revelação nada mais é do que você está pegando uma ótica que hoje você enxerga dessa maneira, que hoje é uma grande demanda da sociedade, e aplicando no passado, certo? É o que na história se chama anacronismo, tá? Então, eu examinando isso, essa questão, cheguei à conclusão de que se existem dúvidas ainda remanescentes, depois que você viu muito material da igreja, depois que você viu lá o vídeo do Lucas, é porque a pergunta que você está fazendo está sendo concebida de maneira errada, certo? A não expressar aquilo que o Senhor disse que é a revelação. Entende isso? Então, sempre vai ser um problema, tá? Outro detalhe, né, outro exemplo disso, é quando você lê Êxodo 20, por exemplo, que fala quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, tá? Deus dá instruções ali, Moisés fala: ó, Moisés, eu te tirei do Egito, viu? Eu lhe tirei lá do Egito, tirei o povo do Egito todo, tá? E, ou seja, livrei vocês da servidão ali. Mas, apesar disso, apesar de Deus falar com Moisés, ele não revelou como acabar com a servidão no mundo inteiro, certo? Com a escravidão, com os prisioneiros de guerra. Ele não fez isso, ele não resolveu esse problema social. Assim também se dá quando Cristo ele multiplicou os pães, certo? Ele multiplicou os pães, ele fez um milagre ali, certo? Mas ainda assim, ele não acabou com a fome mundial, tá? Então as ações que vêm de Deus e Jesus Cristo não necessariamente sempre vão trazer alguma resolução de uma demanda da sociedade. Entende isso? Tá? Talvez esse exemplo de Cristo ele fique um pouquinho mais afastado, porque ali não era uma revelação, era um milagre, tá? Mas você entendeu, você quis entender. Você conseguiu entender o que nós quisemos dizer, né? Então, isso por si só pulveriza essa primeira pergunta, e eu não vi alguém que defende a igreja ou algum opositor responder essa pergunta, porque para responder essa pergunta, você teria que sondar a mente de Deus. Certo? Então, vê só, é quase que uma doideira, né, você pensar nessa pergunta, porque para você responder ela, por que Deus não revelou para os profetas a solução do racismo? Você teria que sondar a mente de Deus. Tá? Aí você, não, rapaz, sai para lá com isso aí. Você devolve para aquele que está lhe perguntando por que tem que ser assim, né? Então, eu acho que isso é importante, importante desamarrar esse nó antes de fazer qualquer raciocínio, tá? Então é isso, esse é o conteúdo do vídeo, certo? Você verifique aí o gostei,
verifica o inscrever-se, o sininho todo, faz um comentário e compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, tá? Só concluindo, esse vídeo, ele não visa, tá? Acho que ficou bem claro para você, mas só comentando, né? Concluindo aqui, ele não visa responder sobre a segregação racial nos Estados Unidos, o porquê que aconteceu, o porquê que deixou de acontecer tal coisa, mas ele lida com essa pergunta aqui que foi objeto de estudo e de exame aqui nesse vídeo, tá bom? É isso que eu tinha para falar e até mais.